pergunta que eu tinha feito no início sobre se você já se percebeu branco ou negro, né? Se você já teve essa experiência de se tocar de em que parte você tá na história, né? Não, foi ótimo, Ana. Obrigada, viu? Eu acho que é um assunto muito delicado, é meio velado às vezes, né? E esse negócio da gente pensar, a primeira frase, assim, na hora que já é um impacto, já comecei a pensar assim, cara, é muito real, né? A gente não pensa nisso. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trazer pra discussão, melhor, né? Sim. Trazer pra luz isso, porque daí a gente consegue realmente enxergar o quanto acontece no nosso dia a dia e que a gente passa despercebido mesmo. Exatamente, é aquilo, desnaturalizar, também, né? Desconstruir o que a gente acha que é habitual. Ai, mas eu falo cabelo ruim, mas eu não sou racista. Mas isso tem a ver com racismo, né? Você pode não querer, aquilo, branquitude crítica, você pode não querer ser, você pode entender que o racismo é errado, mas muitas vezes, gente, isso inclui a mim mesma, a gente acaba cometendo atos que são racistas e faz parte, é um exercício constante de alerta, diário, né? Por isso que a gente precisa dar tanto espaço para ouvir as pessoas negras também. Eu estou falando aqui, tentei falar sobre a perspectiva da pessoa branca que está tentando fazer um exercício de reconhecer os próprios privilégios, né, nesse processo, mas também é extremamente importante, é fundamental que a gente dê espaço também para as pessoas negras falarem, e quando falar, não achar que é mimimi. Você foi falando, quando você falou da parede de vidro lá que você bate, mas é verdade, porque eu tinha essa visão de tipo, não, imagina, não é assim. O que me fez dar conta foi quando aí eu peguei um recorte de gênero, né? Porque dentro de todos os recortes que a gente pode falar que é gênero, raça, exato, social, o que eu me aplico seria o gênero. Então, na hora que eu ouvi um cara falar pra mim assim, não, mas por que tem Dia da Mulher? Eu chorei no dia que o cara me falou. Naquele dia, eu entendi o porquê que tinha que ter uma consciência negra. Exato. Da consciência negra, porque eu falei, agora eu entendi. E até então, Ana, sem brincar, eu não tinha capacidade de entender. Então, quando a gente tem esses debates, a gente escancara essas questões que às vezes ninguém parou pra falar antes, por exemplo, comigo. Nunca. Os meus professores de história, eles endeusavam a Princesa Isabel. Era esse o professor de história que eu tive. Agora que eu olho e falo, minha Nossa Senhora, quanta besteira eu falei, quanta coisa que eu usei errado. Isso. E é aquilo, é importante a gente entender que não é culpa, não é pra gente se sentir a pior pessoa do mundo, mas é responsabilizar. Por isso que eu quis tanto falar, porque quando eu falo isso aí nos lugares, a pessoa, mas eu não tenho culpa, agora eu vou ter que pedir desculpa por ser branco. Gente, para, não tô falando disso. Eu tô falando que você tem que então se responsabilizar sobre isso. Então o branco tem que discutir pra entender onde ele tá sendo racista, né? Mas a gente não pode falar que a gente sofre racismo, pelo amor de Deus. Então por isso que é muito importante mesmo, todos fazerem essa discussão. E o negro também, obviamente, perceber suas dificuldades e lutar para ampliar essa luta antirracista. O racismo só vai acabar quando tanto os negros quanto os brancos se conscientizarem disso, porque senão também só o negro, só fica o negro falando para ele próprio, né? O branco tem que entrar nesse debate e refletir sobre a sua responsabilidade. Pensando assim, né, nas oportunidades, na minha trajetória, foram poucas pessoas negras, né, que passaram pelas minhas escolas e pela faculdade. E por isso, Bruna, é fundamental que o branco participe do debate, porque possivelmente as pessoas brancas têm mais amigos brancos do que amigos negros. E a chance do debate sobre racismo entrar no meio branco é por meio, majoritariamente, das pessoas brancas. Porque as pessoas brancas, por conta da branquitude, ela se relaciona majoritariamente com outras pessoas brancas. Então, o debate, muitas vezes, só entra por meio das pessoas brancas, entendeu? Vocês, que agora estão discutindo essa questão, tal, vocês vão falar isso com seus amigos e eles vão falar com outros. E aí, essa branquitude vai sendo diluída, né? Porque a gente vai dando espaço, né? É muito real. Eu estudei numa escola que tinha um aluno negro e quando eu fui pra faculdade tinha 3 alunos negros, entendeu? E assim, a maioria dos meus amigos são pessoas brancas realmente. Foi pelo ciclo que eu frequentei a vida, né? As pessoas que eu mais me relaciono são pessoas brancas, né? Mesmo eu não querendo, mesmo eu não tentando não ser racista, é isso, a verdade é. Então eu, como branca, entrar com os meus amigos brancos e discutir isso é uma forma, efetivamente, de ampliar essa luta antirracista. Em relação a essas palavras, né? O denegrir,
Tem o judiar também, que é do judiar, exatamente. Eu já tinha lido um pouco sobre isso, né? Algumas palavras que a gente usa no cotidiano por causa histórica, né? Como você falou. Exatamente. Mas que a gente não percebe, né? Que isso, algumas pessoas sentem, né? Isso na pele, então... Sim, a mesinha de cabeceira. Criado mudo. O criado mudo. Criado mudo. Gente, eu me pego falando direto isso, porque minha mãe falava isso. Põe lá no criado mudo. Aí depois eu falei, gente, criado mudo não. É escravagista isso. Mudou e agora só chama de mesinha de cabeceira? Acho que foi. Então. Que no site, quando você ia procurar os móveis lá, tinha a opção criado mudo. E aí agora é mesa de cabeceira, né? Eles tiraram essa palavra. E é esse o debate que tem que acontecer. Percebeu que é errado? Evita, né? Eu, muitas dessas frases aí que eu apontei, eu falei já muitas vezes na minha vida. Quando você trabalha numa instituição que a maioria das pessoas é branca, você já passa a questionar aquilo. Se você tem o poder de alguma decisão ou de influenciar alguma decisão, você propõe o debate. Mas por que só tem tanta gente branca nesse lugar, né? Porque quando você vai na escola pública, você vai vendo a diferença gritante. E isso é histórico. Já tem mudado bastante coisa, né? Ainda bem que já tem um debate que está se inserindo na sociedade, mas, gente, o caminho é muito longo ainda, né? E ainda mais, existem momentos de regresso profundo, e às vezes algumas políticas públicas que são adotadas, que são regressoras, na verdade, mas o povo tá aí, o povo já está debatendo, e quando está debatendo, as ideias se disseminam, né? Aí teve um movimento muito forte, você viu? Do Black Lives Matter. A gente tem muito que evoluir ainda, né? Eu acho, como sociedade, não só o Brasil, mas no mundo mesmo. Sim, com certeza, né? Qualquer lugar do mundo. Até fechar com uma coisa que eu acredito muito, já falei em outros lugares, pessoas acham que para superar o racismo tem que parar de falar de raça branca, raça negra. Eu sou da teoria de que para superar o racismo a gente tem que sim falar de raça. E falar de raça simplesmente não é ser racista. É ser racista e hierarquizar essas raças e não debater as dificuldades que cada grupo racial sofre ao longo da história, né? Quando você fala das vidas terem o mesmo valor e você mostra estatísticas que o negro morre mais, é uma mentira, porque você já está mostrando que a vida deles não vale a mesma coisa. Não vale a mesma coisa, exatamente. Quando uma pessoa branca é morta, há uma repercussão muito maior do que com uma pessoa negra. Se naturaliza, isso é muito importante, se naturaliza a morte dos negros na periferia. É um assunto tão importante, com pessoas tão boas, né, tão conscientes, é sempre muito interessante. Espero que possa auxiliar no ampliar o debate. A gente mesmo seja a sementinha que vai falar pro tio parar de falar lista negra, entendeu? Vai parar para, olha, então, não faz isso, sabe? É um exercício mesmo. Temos que ser antirracistas, como diz Angela Davis. Não basta você não falar isso, você não agir desta forma. É importante você levar o debate para que a pessoa ela se pense, né, e se coloque. Antes de tudo, eu acho que enxergar como uma iniciativa, né? Todo o movimento, tudo é uma iniciativa. Tem que colocar uma semente da discussão, né? O início é você falar, mas por que você está falando isso? Mas por que você age assim? Você já parou para pensar na vida que você teve até agora? Já parou para pensar no seu próprio privilégio? Agora que a gente é munido da informação, além de ampliar essa informação, a gente tem obrigação de se responsabilizar pela disseminação dessa informação para que atinja o maior público possível e que essas pessoas mudem. Se uma pessoa já muda, gente, já conquistou. Exatamente. Valeu a pena, né? Eu acho que essa geração também, né? Essa geração que vem aí, né? De 13 a 17, que é onde, né, você começa a pensar, entender melhor as coisas. Acho que esse é o foco, assim. Mudar essa geração, fazer essa geração pensar, porque são eles que vão mudar o mundo, né? Mas melhor, mais fácil, né, de mudar também. No meu passado, assim, né, se eu tivesse começado essas discussões nessa idade, o que eu seria hoje, né? Querendo ou não, comecei a ver isso um cursinho, porque eu comecei a ter contato com pessoas com uma visão um pouquinho melhor. Isso tem a ver, do ponto de vista do ensino de história, os povos africanos e afro-brasileiros, é algo de 2003, gente. Até 2003, os professores de história não tinham isso na faculdade. E se não
tinha isso na faculdade, obviamente não falavam disso para os seus alunos. E não tinham nenhuma consciência crítica a respeito de racismo, questão de história africana e tal. Quando o negro aparecia no livro didático, era como escravo apenas, né? Uma condição naturalizada, porque os negros são escravos. Não, os negros não são escravos, os negros foram escravizados. É uma condição colocada a eles. Não se colocava isso. Só a partir de 2003 existe a lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história da África e afro-brasileira nas escolas do Brasil. Antes disso, ninguém tinha esse preparo. E ao ter essa obrigação, o que acontece? Os historiadores que passaram aí para a universidade passaram a ter um campo de pesquisa maior nesse assunto, porque como não era obrigatório antes, o historiador que ia para a faculdade ia estudar a Europa, Revolução Francesa, entendeu? Nada contra esses assuntos, mas ia ficar estudando só isso. A partir do momento que essa lei obriga, os historiadores vão ser obrigados a abrir um campo de pesquisa maior no estudo de história da África. Então, ainda é um processo bem deficitário com relação ao que deveria ser, já é um bom caminho, né? Porque aí, quando você tem pelo menos um semestre, você abre disciplina optativa, você abre mestrado na área de história da África, aí começa a surgir um campo de profissionais qualificados para poder levar isso para as escolas, para que as novas gerações possam se munir de informações. Eu agradeço muito, gente, a oportunidade. Acho que é um assunto fundamental. Agradeço por ter a chance de compartilhá-los com vocês, né, e com o pessoal que de repente possa assistir também. O importante é isso, que as pessoas se abram para escutar, né, escutar a mim, a outras pessoas que falam sobre o assunto tão e mais importantes, muito mais importantes. Legal, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito bom. Ju, querida, obrigada pelo convite, foi uma honra. Precisando, estamos aí, viu, gente? Obrigada. Tá convidada também para visitar a nossa ONG assim que voltarmos, tá bom? Sim, eu já conversei até com a Ju sobre isso, né, Ju? Muito legal, muito bom, gente. Com certeza, parabéns pelo trabalho, muito importante sempre. É isso, entendeu? A ação, né? A gente se conscientizar do que é necessário e agir, né? E eu acho que vocês fazem muito isso, então com certeza vocês devem transformar em maior ou menor medida diversas vidas por aí, e isso que é fundamental. Parabéns para vocês, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada a você. Obrigada. Até domingo que vem, pessoal. Beijo. Até, beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada aí, valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.